Vamos falar da história dos três porquinhos? E por que eu odeio tanto essa história? Assim como a maioria das histórias infantis, ou tidas como infantis. Qual a primeira coisa da história dos três porquinhos? Três porquinhos, dois irmãos meio preguiçosos, que só queriam brincar, só queriam se divertir, só queriam ir pra farra. E um irmão trabalhador, esforçado. E que os dois outros porquinhos se ferraram, mas eles se salvaram graças ao irmão trabalhador esforçado. Vamos começar a olhar um pouquinho para essa história. O irmão trabalhador esforçado mostra o valor que essa história está querendo passar. Se você não for trabalhador esforçado, o lobo vai te comer, o mundo vai te comer. E aí, o que a gente começa trazendo com essa história? Que os outros que não trabalham duro, que não trabalham forte, que não sofrem ali no processo e que estão dedicando algum tempo à sua expressão, essas pessoas vão se ferrar. Essa é a moral da história. Mas isso não para por aí. Primeiro, essa parte da história, ela diz assim: olha, crianças, você não pode respeitar o seu tempo, você não pode respeitar o seu processo criativo, você não pode se expressar de maneira diferente da maneira concreta que a realidade manda, que essa simulação de realidade manda. Se você fizer diferente, você vai se dar mal. Esse é o primeiro conceito que é passado para as crianças. Aí o segundo conceito: mas se você se der mal, vamos lá aproveitar daquela pessoa que foi lá e trabalhou duro, como a realidade mandou. E mais do que isso, você diz ainda assim: pessoa que trabalhou duro, ou então que construiu as coisas do seu jeito, você é obrigada a dar a guarida para as pessoas que não fizeram aquilo que elas não deviam fazer. Ou seja, além de você falar sobre a falta de respeito do tempo, do ritmo, dos ciclos, da expressão, da individualidade, aí você carrega toda a história para um outro ponto, esquece toda essa história da expressão, porque aí isso já não tá mais em voga. Mas a gente diz assim: você não fez o que você precisava fazer na sua vida, independente de qual era o seu ritmo, seu ciclo, etc, sua expressão. Vai lá e toma do outro, vai lá e pede, porque o outro tem a obrigação de te dar a guarida. E aí você diz para outra pessoa que está se esforçando de alguma forma ou fazendo a sua vida de alguma forma. E eu não estou falando que se esforçar significa fazer as coisas concretas como a realidade manda, como as pessoas mandam, como o mundo manda. Eu estou dizendo que dentro dessa história ele existe uma coisa concreta, existe um esforço que era necessário em relação frente a alguma situação e que só um dos irmãos teve esse momento. E aí ele é obrigado a dar guarida para os outros. Você traz duas coisas para essa história. Primeiro, você detona com a individualidade, com as expressões individuais, tentando passar uma moral da história, que é uma moral conhecida socialmente, mas não é é algo que não respeita em nada as expressões individuais. E aí, depois que você já desrespeitou isso, você ainda traz uma grande questão de uma dependência emocional e de uma solução, que é a solução também que a sociedade preconiza, que a sociedade diz, que é você ser obrigado a ajudar a outra pessoa. E que muitas vezes as pessoas não teriam essa obrigação ou elas não precisariam disso. Elas poderiam resolver, dentro da sua expressão, elas também poderiam resolver. Qual é uma outra faceta dessa história? Que aí seria que a gente poderia analisar essa história por essa faceta, mas a verdade é que essa história nunca foi sobre essa faceta. Essa história nunca pretendeu trazer esse aspecto mais elevado. Porque não é isso que ela causa no subconsciente das pessoas. Que seria, se você não constrói a sua energia, se você não se constrói com firmeza, você não constrói a sua personalidade com a sua firmeza, o mundo pode te derrubar.
Só que conta a história dos três porquinhos para qualquer pessoa, para qualquer criança, e pergunta o que ela entende. Ela vai falar, é porque os outros foram preguiçosos, né? Se qualquer criança te responder isso, é porque o que ela internalizou tá errado. Ela nunca internalizou algo sobre a construção da sua força, a construção da sua dignidade, a construção da sua soberania. Ela internalizou exatamente o oposto. Ela internalizou que se ela não fizer duro e não fizer como todo mundo e não fizer o que mandam, ela vai se ferrar. E é isso que a maioria das histórias com moral da história traz. É isso que todas essas historinhas infantis de alguma forma trazem. Que você tem que seguir algum caminho, que você tem que seguir esse caminho que você é mandado, que senão você vai se dar mal. E aí o coitado do lobo, que dentro de uma postura xamânica, dentro de uma visão xamânica, ele tem uma força incrível, ele é jogado sempre como a figura maléfica da coisa. E se a gente olhar, será que talvez ser comido pelo lobo não seja exatamente a solução que a sociedade não quer? Porque se você é comido pelo lobo, talvez você esteja sendo comido pela sua força real. Você esteja dando acesso, esse lobo interno vai surgir e vai tirar esse gado que a sociedade cria. Esse porquinho criado para ser abatido depois. Que ele é moldado, e aí depois ele é abatido. E talvez esse lobo, se a gente fosse para a construção adequada da história, onde essa criança precisa criar essa força interna, talvez esse lobo seja exatamente a força para peitar a sociedade, para peitar todos os paradigmas, peitar tudo aquilo que está sendo trazido para essa criança. Tudo aquilo que está sendo moldado para essa criança. E eu sei que vai ter gente que vai dizer que a história não é bem sobre isso, blá, blá, blá. Tá bom. Então se a história é sobre a preguiça e sobre construir as coisas, sobre levar a sério, de novo a gente volta para a interpretação inicial, que a gente não respeita os ciclos internos, a gente não respeita o tipo de energia, e a gente está dizendo para a criança que se ela não fizer exatamente aquilo que ela é mandada do jeito que dizem que ela tem que fazer, ela vai se dar mal. E se ela for, e ainda mais, ela vai ser tida como preguiçosa. Ela vai ser tida como alguém que não é bem vista. E aí é essa história que a gente está contando. É essa história que começa a moldar as pessoas. É essa história que começa a moldar os processos competitivos. E a gente acha que está contando só uma historinha. E quando eu digo que a gente precisa ter consciência em tudo, é porque uma história como essas é capaz de ir entrando no subconsciente e fazendo com que as pessoas percam a conexão com a própria intuição. Porque todas as vezes que elas se conectarem com a intuição, que estiver dizendo para elas que você pode fazer alguma coisa diferente do que todo mundo faz, imediatamente tudo isso que ela aprendeu e internalizou inconscientemente vai vir à tona e vai dizer não, é perigoso demais, o lobo vai vir me comer. Então é melhor ignorar a minha intuição e fazer o que todo mundo faz. E esse é o tipo de coisa que a gente precisa começar a olhar. Essas entrelinhas do que a sociedade traz, essas entrelinhas do que é tido como uma história infantil, a gente precisa começar a olhar e começar a repensar a nossa vida em absolutamente tudo. Absolutamente tudo.